Estamos começando mais um UV em Debate, com os convidados Altair De Rossi, professor de fotografia e coordenador do Núcleo de Fotografia da Veiga de Almeida, e Sandro Vox, fotojornalista e cineasta, e idealizador do programa Chão de Barro, O Sonho de Todos, que se dedicou por mais de 20 anos de forma exclusiva à fotografia e trabalhou nas principais agências do Rio e de São Paulo. Obrigado pela presença, Altair. Eu agradeço o convite, muito obrigado aí pela oportunidade, espero poder contribuir com vocês ao longo desse debate. E obrigado pela presença, Sandro. Eu que agradeço a Veiga de Almeida por estar aqui presente mais uma vez nesse debate e espero que seja bom para todos nós. Hoje iremos falar sobre o fotojornalismo na era digital, buscando falar sobre o cenário atual e da praticidade de fotografar com telefone celular, e essa imagem poder correr quase que de forma instantânea. Qual o caminho que vocês enxergam para o futuro do fotojornalismo? Eu acho que o futuro do fotojornalismo ele já não é mais nem o futuro, já é o presente, né? Porque eu acho que quando a gente tem a oportunidade de compartilhar a imagem em tempo real com todos e todos poderem também usufruir dessa imagem o mais rápido possível, é sensacional. Algumas preocupações que eu tenho em relação a isso, eu costumo conversar em sala de aula, costumo conversar com Sandro, estou sempre conversando com Carlos Júnior e outros amigos fotógrafos, é a questão de como é usado essa ferramenta. O celular ele é uma ferramenta sensacional, a gente vai usar isso o tempo todo. Quem faz comunicação social, quem faz jornalismo, né, fotojornalismo, vai usar o celular, é inevitável. O celular é uma ferramenta da comunicação, é para ser usado. O que a gente só precisa é ter cuidado com isso. Então, assim, quando você fala do futuro, eu vejo que já é presente. O celular já está presente nas nossas vidas. O celular é uma ferramenta muito boa. Você sabendo usar e aproveitando ele da maneira correta, cara, ele vai contribuir muito para a gente poder democratizar a fotografia. Essa democratização da fotografia, poder chegar a todos os lugares, a todo momento, é sensacional. O que a gente tem que entender é que uma coisa é um celular na mão de uma pessoa comum. A outra é o fotojornalista. O fotojornalista, como o nome já está dizendo, ele é um fotógrafo e um jornalista. Ele vive duas funções em uma. Ele é um jornalista, então ele sabe os seus deveres, sabe como tem que fazer, e é um fotógrafo que tem como capturar com um equipamento profissional uma fotografia com mais qualidade, uma fotografia que passa uma mensagem. Então, assim, é completamente diferente. Então, a gente tem uma fotografia que ela é simplesmente ilustrativa, ela vai ilustrar do usuário comum. E ela tem o fotojornalismo, que é o profissional que trabalha com equipamento adequado e que sabe e tem o olhar voltado para isso. São coisas completamente diferentes. Mas eu entendo que esse futuro já está agora. Não tem mais muito o que esperar, não. E para você, Sandro, qual a sua opinião sobre o assunto? Então, como o Altair já explicou, o futuro já está acontecendo, é o agora, é o presente. Então, o celular, como ele falou, o celular ele é uma ferramenta que ele já está sendo usada já ao longo de um tempo, né? A gente lembra que tivemos aí, através do celular, o jornalismo dinâmico que o pessoal da mídia ninja fez durante as coberturas, né, das manifestações, era em tempo real, coisa que a gente ainda tinha que fotografar, fazer um pequeno texto e mandar para as agências de notícias. Quando eu chegava nas agências de notícias, todo mundo já tinha esse conhecimento desse fato pela mídia ninja, que era o do uso do celular. E é claro que tem uma diferença muito grande quando a gente tem uma fotografia feita por quem estudou, se dedicou à fotografia através de uma câmera fotográfica profissional, tudo bem que já leu o livro, que buscou esse meio de comunicação através dos estudos, é bem diferente de quem está fazendo com um celular, assim, que pegou o celular e saiu filmando por aí, fazendo uma imagem. É bacana, porque não vai ter jeito, não vai ter para onde correr. Eu acredito que não tem para onde correr. É claro que vai existir o fotógrafo e o fotógrafo, né? Que as pessoas pegam o celular e acham que está fazendo uma imagem bacana, é legal, o registro. Agora a fotografia, ela é construída, ela não é captada da maneira rápida como é um celular. Ele não tem a condição de, pelo menos no momento a gente não tem um celular que faz uma velocidade rápida, uma velocidade lenta, um foco manual, não faz o equilíbrio, balanço de cores direito. Então, tem muita coisa ainda para chegar ao ponto de uma câmera fotográfica que é feita para isso nas mãos de quem trabalha com a fotografia e sabe trabalhar. Com a evolução das câmeras dos celulares
isso pode vir a se tornar uma concorrência entre os profissionais e os leigos? De uma forma, já está começando, né? Já está começando a nível até mesmo comercial. Antigamente antigamente não tão longe assim, mas a gente trabalhava com fotojornalismo na rua e quando chegava na agência para vender a foto já estava rodando nas mídias sociais de graça, então não precisava pagar direito autoral a ninguém. Isso já está acontecendo já ao longo de um tempo. Mas eu não acredito que chegue a ponto de ter que um fotógrafo escolher um celular do que uma câmera fotográfica, porque a câmera fotográfica ela tem um histórico muito grande, né? Eu acho que tem que ter também o que está faltando e o que é preciso é o respeito com a fotografia, que a gente não tem mais o respeito com a fotografia e principalmente com quem fotografa e até mesmo muita gente que fotografa não tem o respeito, ele não dá o respeito àquele trabalho que ele faz, ele se perdeu nisso, nessa correria, nessa rapidez de ter aquela imagem no momento, ele perde detalhes, sentimento, ele perde muita coisa, que é a fotografia de documental, a fotografia que você tem que colocar sentimento na fotografia, uma história na fotografia. Tudo bem que você faça com o celular, pode ser possível, claro, você vai registrar aquilo lá, mas tem muita coisa ainda para chegar próximo da câmera fotográfica, porque o fotógrafo que trabalha a fotografia, ele vai poder usar um celular um dia. Ele pode usar, porque se ele não tiver uma câmera, mas claro que ele vai ter um trabalho muito mais apurado, uma história bem mais contada se ele tiver com uma câmera fotográfica na mão que faz o que ele quer fazer. Não um celular que você aperta o botão e ele sozinho faz aquilo tudo para você, aquela imagem. E para você, Altair, com a evolução das câmeras celulares, pode se tornar uma concorrência para os fotojornalistas? Bom, olha só, essa concorrência se dá quando você tem um fato e você não tem um profissional por perto. Mas eu não consigo ver uma concorrência. Essa fotografia só chega até o jornal, ela só é usada porque naquele momento ali não tinha ninguém para capturar. E aquela pessoa estava com o celular na mão, no momento certo, na hora certa, sem ninguém por perto, ela capturou a imagem. Aquela imagem não é um fotojornalismo, é uma imagem. Simplesmente uma imagem. E aí essa imagem acaba sendo vinculada, acaba indo para o jornal, para o site, porque é a única imagem daquele momento. E aí a gente tem que entender que aquela imagem ela só está ali porque ela acabou sendo exclusiva. E o fato foi importante. Mas se é um acontecimento que ele demora mais algumas horas e deu tempo de um profissional chegar, esse profissional não vai ser substituído. O veículo vai preferir a imagem do profissional. Então, quando o veículo pega uma imagem de uma pessoa na rua ou alguém, o jornalista participativo, né, que a gente fala, acontece exatamente por isso, porque o fato foi muito importante, aquela notícia, aquele momento ali, um ônibus pegando fogo, o fogo vai apagar. Se não chegar um profissional a tempo, aquela imagem que não tem uma boa qualidade vai substituir o profissional por conta da importância do fato. É isso que a gente tem que entender. Então, eu não consigo ver uma concorrência. É mediatismo. E aí, por conta disso, às vezes o profissional não dá tempo de chegar e a foto dele não entra. É isso que eu vejo. É o famoso tá no lugar certo na hora certa. Né? Exatamente. Aí você tem a vantagem hoje de você ter uma ferramenta. Mesmo a gente sabendo que a ferramenta, no caso o celular, que é uma máquina fotográfica também, não faz o fotógrafo, não faz. O fato de você ter um bom celular na mão, de você ter uma boa máquina fotográfica na mão, não faz de você um fotógrafo. Mas você capturou aquela imagem ali, é a única que tem, vamos embora. É o mundo que vivemos hoje, globalizado, imediatismo a todo momento. Sim. Falando de equipamento, muita gente pensa que é só necessário uma câmera para fotografar. Eu queria que vocês explicassem um pouco mais todo tipo de material que vocês usam, a parte de pós-produção da foto também, por favor. Olha só, a gente precisa entender algumas coisas. No fotojornalismo, a gente trabalha com equipamento muito específico, né? Hoje, se a gente for pensar no fotojornalismo, que já é um fotojornalismo digital há algum tempo, você tem uma máquina que nós chamamos de pequeno formato, 35mm, e a máquina mais indicada para o fotojornalismo, por tudo que ele precisa, que é de velocidade, rapidez de foco, uma boa resolução. Então, hoje você trabalha com a full frame, que é a máquina que os jornais trabalham. Normalmente, né, Sandro, trabalha com a Mark III, Mark IV, porque além da questão da imagem estática, tem a imagem de movimento, que hoje você não é apenas um fotojornalista, ou seja, você não é apenas um fotógrafo, você fotografa, em alguns momentos você é um cinegrafista. Você faz vídeo, você edita esse vídeo e você sobe esse vídeo. É a tendência do mercado. O mercado ele é assim.
E aí você tem que estar preparado para isso. Então o equipamento que nós usamos hoje, que os grandes fotojornalistas usam no dia a dia, é a máquina de pequeno formato, 35mm, uma objetiva grande angular sempre bem-vinda, porque você não sabe onde você vai estar, qual o espaço que você tem para fotografar. É importante um flash bom, que você possa ter um bom alcance com ele, e uma teleobjetiva, né? Uma lente de longo alcance, porque nem sempre você pode estar próximo do fato e você precisa registrar e precisa ter essa qualidade. Não existe manipulação digital no fotojornalismo. O que existe é um tratamento, é um corte, é tirar um brilho. Não se pode alterar a imagem. A imagem ela tem que ser registrada e tem que ser enviada e tem que ser publicada exatamente como o fato foi. Você não pode interferir. O fotojornalista não pode interferir no fato. Quando ele chega numa cobertura, ele tem que entrar, de preferência sem ninguém ver, e sair sem ninguém notar. E aí você consegue capturar sem interferir em nada. Chegando no jornal, se der tempo, às vezes você tem que enviar essa foto antes, mas quando você chega no jornal, você vai verificar essa imagem, se tiver que cortar um pedaço para tirar uma coisa ou outra, sem interferir, sem atrapalhar nada nela, e tirar um brilho. Eu acho que é o Lightroom, né, Sandro, que é o que mais se usa no fotojornalismo. Você pode falar isso melhor. Então, no jornal, fiquei muito feliz de poder trabalhar. A gente trabalha sempre no JPEG, né? O registro em JPEG. E no jornal, a ferramenta que a gente usa, o programa é o Photoshop. E a alteração, como o Altair falou, ela não pode ser brusca. Principalmente quando a gente está na rua e manda para o jornal. Por quê? Porque o nosso laptop, nosso notebook que a gente anda com ele é diferente da calibragem que tem com os computadores do jornal. Por quê? Porque os computadores do jornal eles estão calibrados para a máquina direto lá na gráfica. E se eu fizer uma alteração na foto, por exemplo, essa foto aqui ela precisa mais de preto. Se eu fechar mais os pretos, o que vai acontecer? Na máquina do jornal lá, o preto fechou demais. Então eu perdi um monte de detalhe. Então eu não posso alterar muita coisa. E geralmente mesmo a gente só dá um corte, porque não tá legal na foto. Dá um corte, que às vezes a foto ficou muito longe, a gente não tem um equipamento, como o Altair estava falando. De repente a gente está usando uma grande angular e acontece uma coisa muito rápida e longe da gente, a gente registra porque não tem jeito. É o jornalismo. Aí vai ter que dar um crop para aquela imagem chegar mais para perto da gente. Aí tudo bem. Agora nada mais do que isso. Colocar um pombo na imagem, tirar um galho da árvore para ela ficar mais bonita. Essas coisas aí não pode ser usada de forma alguma, porque o jornal tem a ética dele, né? E a gente não pode mudar aquela cena, porque o próprio jornal tem os seus computadores para fazer aquela calibragem todinha que tá certa com o que sai no final lá na gráfica. Sim. Você acredita que os veículos irão conseguir construir as notícias na era digital sem as imagens? Olha, a gente até lê alguma coisa já sem imagem, mas a imagem, ela vale mais que 1000 palavras, né? Então, quando a gente faz uma fotografia, muita gente nem lê mais a notícia. Tem muita gente que não lê a notícia e vê aquela foto, porque a foto é o fato consumado ali na imagem, né? Então, a fotografia é muito importante, por isso que ela é o fotojornalismo. Se a gente não tiver lá para falar, aí não tem jeito. Se a gente chegar lá, não tem a imagem no acontecimento, aconteceu alguma coisa lá, e aí não tem, se não tiver, não tem jeito. Aí tem lá, sai uma nota, acidente na Avenida Brasil, mas tem que ter uma imagem. Aí é onde o fotógrafo não tá, aí vai vir a imagem do celular, como o Altair falou. O repórter, alguém vai lá fazer uma imagem daquela avenida onde foi o acidente, há 3 horas atrás e tal. E aí tem a foto da avenida, porque tem que ter. A fotografia, ela faz parte do conteúdo jornalístico, porque é ela que faz toda a narrativa visual, que claro que tem um grande profissional por trás, que faz toda a narrativa escrita, e aí a imagem vem depois, que é a gente que chega. Agora, se não tem imagem, não tem jeito, aí a pessoa usa lá, o próprio repórter usa uma imagem do local onde aconteceu o acidente, né, no caso, e aí ilustra aquilo, porque eu acho que eu mesmo não consigo ler uma matéria sem ter uma foto. Vou cobrar assim, poxa, será que não tem nenhuma imagem do local do acidente? Que é assim que funciona. Quando a gente chega no local, o carro que capotou, por exemplo, não tá mais no local, mas tem que fazer a foto da área, do local que aconteceu aquilo, onde tem a esquina, onde teve a freada do carro, só para mostrar aquele trecho. Eu, não só como fotojornalista, mas como leitor, eu não consigo ver uma matéria sem uma reportagem, sem uma fotografia. O mundo, ele é muito visual, né, cara? Eu acho que eu não consigo imaginar mais
um jornalismo como era antigamente, aquele monte de texto sem imagem. Se você for parar para analisar nas redações e principalmente dentro das universidades, o aluno sai daqui aprendendo a ter um texto menor, um texto mais conciso, mais claro, bem objetivo, e o resto é imagem. Então você hoje trabalha essa imagem com uma velocidade extraordinária. É mais fácil você colocar uma foto legenda do que um texto sem nada. Não consigo ver mais como era antigamente, texto sem imagem. Eu acho que cada vez mais a imagem vai dominar porque nós somos visuais. Certo. Agora uma pergunta mais voltada para o Sandro. Qual a diferença do repórter fotográfico para o repórter cinematográfico? A diferença não é também lá grande coisa não. Lógico que a gente trabalha com a câmera fotográfica e vai fazer só um frame. No vídeo a gente também tem as mesmas preocupações de estar no fato e cobrir com a maior clareza possível aquilo que está acontecendo para levar para o meio de comunicação, para o jornal, né? Esse vídeo. E é toda a atenção que o profissional tem de estar no fato, cobrindo, com o cuidado da iluminação, com o cuidado de enquadramento, com as mesmas características da fotografia. É poder fazer uma filmagem, estar no ponto de vista adequado, porque às vezes no local tem muitos cinegrafistas filmando de um canto só, então todo mundo tem aquela mesma imagem. Agora tem cinegrafista que pode subir no ponto mais alto e ir para o outro lado da cena, então faz uma cena bem diferente de que todo mundo tá fazendo. Mas isso acontece de caso a cada caso. Tem caso que o cara só consegue filmar, o profissional só consegue filmar naquele ponto. Mas agora o cinegrafista é a mesma coisa. Ele não é a mesma coisa que a fotografia. Ele tem que estar no ponto certo, no lugar certo e geralmente no local onde todos os colegas estão. Se você tem um grupo de 6 cinegrafistas na porta de um hospital que vai sair aquela pessoa do hospital, para que você vai estar do outro lado separado? Se você está vendo todos os colegas ali, você vai ficar ali, porque certamente a pessoa vai sair por ali. Então é sempre nesse ponto que a gente tem que focar, tem que ficar ligado, porque senão a gente acaba fazendo uma coisa que não vai ser o que vai ser útil e o que o jornal, o que a empresa precisa. E para finalizar, eu gostaria de saber que uma foto bem trabalhada e feita por um profissional ainda tem espaço no mercado. Qual o ângulo de formação de fotojornalista, até o próprio fotógrafo de paisagem pode ter para cada vez se destacar mais no mercado? É a oportunidade dele fazer aquela foto que muita gente não faz, né? Às vezes a pessoa sai para a rua para fotografar e faz o que todo mundo faz. Então, se puder fazer uma coisa diferente, o ponto de vista, como eu falei, diferente, um ângulo diferente, uma iluminação boa, a gente consegue emplacar uma foto. Porque todo mundo hoje está fotografando. O celular está na janela do ônibus, está na porta do carro, está no mototaxista. Todo mundo tem celular. É claro que o fotojornalista já tem a malícia dele, no momento certo, mesmo que a ocorrência seja rápida, o fato seja meio confuso, ele tem a frieza de, peraí, acho que desse lado aqui não é legal não. Ele vai, o que vai acontecer? No meu caso, eu vou registrar, eu vou fazer a foto já para garantir aquele momento, eu garanto aquilo e vou tentar procurar um ponto melhor para poder fazer uma foto com mais conteúdo, o conteúdo que eu falo com mais riqueza de detalhes. Exatamente. Um ângulo de me faltou agora, porque a fotografia, ela tem todo o seu conteúdo, todo o seu contexto para mostrar aquela situação e possa vir completar aquela matéria que vai ser no jornal. O jornal recebe dezenas ou centenas de imagens de um acontecimento. Agora, muitas vezes eu mesmo já plaquei foto na capa do jornal que eu cheguei bem depois do acontecido, eu cheguei bem tarde de todo mundo e consegui fazer a capa do jornal, porque eu consegui fazer uma imagem bem diferente de todo mundo, mas num ponto de vista muito melhor, que aquela composição fotográfica teve um melhor rendimento para o jornal e fosse concluir mais ainda, dar mais riqueza para a matéria escrita também pelo outro profissional, que é o profissional da redação, que é o repórter que faz toda a matéria. Certo. Para você, Altair. Não, na verdade, só para complementar o Sandro aqui, o fotojornalismo, a fotografia do fotojornalismo é uma fotografia onde você tem que contar uma história. Se você não contar uma história, você não consegue, é uma fotografia comum. Fotojornalismo é contar uma história. Você conta essa história da melhor maneira possível e o outro segmento dela é você complementar o texto jornalístico. Então, quando você consegue contar uma história e você ainda tem a capacidade de fazer uma composição fotográfica para
complementar de maneira clara e objetiva aquele texto, é o que o editor espera, né? Por isso que a foto do Sandro lá, ela foi para a capa e ele chegou depois, porque na verdade a gente precisa ter essa dinâmica, né? O fotojornalista, ele tem uma visão periférica. Essa visão periférica lhe dá a oportunidade de observar. Você tem que ser um observador. Antes de qualquer coisa, você tem que observar. Então, como você estava perguntando ali, nessa questão da... Claro que o profissional emplaca foto mesmo com o celular, claro que ele vai emplacar foto. Claro que a foto do profissional, ela sempre vai ser melhor. Ela vai ser melhor porque ele tem um equipamento melhor. Ela vai ser melhor porque ele tem uma composição fotográfica melhor. Ela vai ser melhor porque ele conta uma história melhor. E ao contar essa história, você tem que deixar algumas informações claras. Por exemplo, eu lembro de uma situação aqui em São Cristóvão, aqui perto de onde nós estamos, que houve um acidente de trem ali. E me apareceram várias fotos para eu olhar, para eu analisar, para ver o que eu achava. Cara, umas 2 ou 3 fotos vieram com a informação que ali era a estação de São Cristóvão. Então eu vi o acidente e não sabia onde era. Então você precisa contar essa história, mas tem que deixar claro para o leitor aonde é essa história. E aí teve uma outra foto que contou muito bem a história e estava lá, estação de trem de São Cristóvão. Pronto, é a foto. Então é isso, é você ter essa expertise de você analisar o todo e não sair fotografando por fotografar. Eu tenho essa preocupação, não sei se o Sandro concorda comigo, mas, cara, não adianta mais você achar que você está com uma máquina digital, com um cartão de memória enorme, que você pode fazer várias fotos e depois selecionar melhor. Você já tem que selecionar na hora que você vai fotografar. Então, a proposta é essa, é você fotografar selecionando. Então não cabe mais, cara, não cabe mais essa quantidade toda de imagem. É muita imagem que não vale nada, desculpa os termos, mas é muita imagem sem qualidade. Isso acontece porque a gente não pensa, a gente apenas aperta o botão. Se você continuar apertando o botão, você vai ser mais um. Então você precisa pensar. Ao pensar essa fotografia, ao analisar o que você vai fazer, você está estudando a luz, vendo o ângulo, se essa foto fica melhor na horizontal, se ela fica melhor na vertical, aí vai fazer de você um fotógrafo, um fotojornalista diferente. E aí você vai emplacar as fotos, aí você vai vender as fotos. Aí uma foto de paisagem faz sentido. É isso, cara. Vamos pensar. Chega de quantidade, vamos buscar qualidade. Eu insisto, a questão do equipamento. A gente está com equipamento muito acima da capacidade dos profissionais. Eu tenho equipamento que ele está no grau 10 e eu estou no grau 5. Enquanto eu não equilibrar isso, eu não vou ter essa qualidade que a gente precisa ter para valorizar ainda mais o fotojornalismo. Eu acho que a gente precisa se preocupar mais com a qualidade e não com a quantidade. Certo. Vocês têm alguma consideração final, alguma mensagem para os ouvintes da nossa rádio sobre fotografia? Quem gosta, quem faz por hobby? Eu tenho uma mensagem. Primeiro eu quero agradecer, porque não é sempre que numa quinta-feira à tarde eu vou ter a honra de estar do lado do Sandro Vox, fotógrafo, cinegrafista. Então é um prazer. Primeiro eu quero agradecer ao Igor, que é muito mais que um aluno, virou meu amigo. Obrigado pelo convite. A mensagem que eu quero deixar para a galera é: vamos fotografar com consciência. Vamos aproveitar a ferramenta que você tem na mão. E essa ferramenta que você tem na mão é o celular. Você vai fotografar com o celular. Mas o que esse celular pode oferecer para você? Procurar entender e conhecer essa ferramenta. Depois, procurar saber que tipo de imagem que essa ferramenta pode te oferecer. Então vamos fotografar, galera, mas com consciência, estudando, procurando fazer não uma quantidade enorme de fotos, mas fazer a foto. Essa é a minha sugestão para vocês, que a fotografia tem aí mais longos e longos anos pela frente. É isso. Valeu, obrigado. A minha mensagem é, primeiramente quero agradecer de novo a Veiga, o Igor, o Diogo e o professor Altair, que está sempre me trazendo para aqui, para Veiga, e para mim é uma honra poder falar da minha fotografia. E o que eu peço para os fotógrafos iniciantes, estudantes, os simpatizantes da fotografia, que não se matem pela marca da câmera, se é Canon, se é Nikon, se é Nikon, se é Canon. Isso é tudo besteira. O que faz a fotografia é você, não é a sua câmera. E em relação ao celular, pode praticar bastante com o celular, porque o celular ajuda um pouco, mas o mais importante de tudo é ver o trabalho dos outros, conhecer o trabalho de todos os fotógrafos, fotojornalistas, documentaristas,
principalmente brasileiros, que nós temos uma fotografia poderosa. Eu estive em outubro do ano passado no Museu do Louvre, numa exposição, e o que veio de fotógrafos parabenizar o fotógrafo brasileiro não foi de brincadeira. Falaram que a fotografia brasileira dentro de favela, comunidades, fotografia social, todo tipo de fotografia é linda do Brasil. Por quê? Porque todo mundo tem a oportunidade de fazer um olhar diferente, cada um tem o seu olhar, então cada um de vocês tem que buscar o olhar de vocês. Não tenta ser igual o Sebastião Salgado, que o Sebastião Salgado é o Sebastião Salgado. Vamos ser o que vocês têm que ser. Acho que, e só vendo o trabalho de todo mundo, vendo a exposição, não importa se o cara começou há pouco, não importa se é um grande fotógrafo, você tem que ver a fotografia de um, de outro, para você começar a equilibrar o teu olhar e melhorar ele a cada fotografia que você fizer. Não esquenta com um cartão de 4 GB que faz 2.000 fotos, tenta se policiar. Se você vai fotografar um prédio, faz 2, 3 fotos do prédio, não precisa fazer 50, porque você fez uma no meio e não vai saber qual é a melhor, porque uma tá estourando a luz na janela, uma outra você pegou um pássaro passando na frente e pode ser a foto. Então procura estudar o que você quer fazer, que você vai fazer uma fotografia muito mais bonita, sem se preocupar com a fotografia do cara que tá fazendo exposição lá fora. Cada um tem o seu olhar e vocês têm que acreditar nisso. É isso. O UV Debate fica por aqui. Agradeço a presença dos ouvintes e dos entrevistados novamente. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que estão na descrição, e se inscrever no SoundCloud, no YouTube e no Spotify. Rádio UVA. Informação sem fronteiras.